da fiscalização daquela força-tarefa que a pasta criou para analisar a situação dos 21 frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca. Foram recolhidas 302 amostras de diversos produtos para análise e foram identificadas falhas que poderiam levar a problemas de saúde em 8 laudos. 7 amostras de hambúrgueres do frigorífico Transmit, que estavam com salmonela, e um lote de linguiça cozida do frigorífico Frigo Santos, com nós temos uma apresentação hoje, o Alan, né? O Ibiratã. O que nós nos propusemos a apresentar vem em função da necessidade da população identificar qual tipo de alimento que ele está comprando. E pesquisando o que acontece com o alimento num processo de putrefação, ele emite metano. A partir dessa ideia, a intenção é criar um dispositivo de baixo custo, né, para detectar esse metano e ajudar tanto o varejo quanto a dona de casa. Em relação à problemática, creio que todos, espero que todos tenham ouvido falar da ação da Polícia Federal chamada Carne Fraca, que é fazendo vistorias em frigoríficos e buscando onde está sendo executado. Então, grandes empresas estão vendendo carne estragada ou adulterando a carne, colocando alguns outros produtos para tentar manter um pouco mais consciente para dar uma durabilidade maior, mesmo ela sendo estragada. Então, se teve alguns casos, algumas reportagens que adicionaram papelão em frango, algumas outras coisas nesse sentido. Então, assim, a proposta do nosso trabalho é justamente colocar esse detector para a pessoa conseguir identificar, porque assim, muitas vezes a pessoa não sabe qual é o cheiro do metano, não sabe qual é o cheiro da carne estragada, até que ponto está. Se ela estiver muito estragada, óbvio, né? Se ela tiver um olfato muito bom, ela vai sentir o cheiro. Mas, por exemplo, quem tem problema de olfato pode não sentir o cheiro do metano se a carne está estragada de fato. Então, a ideia de fazer esse detector na base de Arduino é justamente para ser de baixo custo e colocar ali um dispositivo pequeno assim, ó, desse tamanho assim, ou na cozinha, ou até mesmo nas empresas, nos frigoríficos, para ter essa qualidade na hora de tanto como consumidor quanto vendedor do frigorífico final ali, fazer essa parte. Para justificar se é válido fazer a emissão, se o pessoal tem a necessidade, environment que a gente tem que fazer uma pesquisa de campo. Fazer um questionário, algumas questões, ver se a população ela tem consciência daquilo que está acontecendo e se ela justifica a necessidade de construir um desses dispositivos. Né? As questões têm que partir de algum início, alguma coisa básica. Então, o senhor conhece a operação da Polícia Federal denominada Carne Fraca? Acho que a maioria vai dizer sim. E a gente vai começar a tabular isso. Né? Vamos mais a fundo. O senhor sabe do que se trata? O senhor acha importante fiscalizar esse tipo de alimento? O senhor toma cuidado na escolha dos alimentos? O senhor sabe que alimentos em composição produzem metano? Aí isso aí vai bater com aquela formação inicial da pessoa, né? Se ela tem curso primário, superior, médio, ela vai poder responder essa pergunta aí. E a gente acredita que naquela não tem opinião formada, pode aparecer nessa questão e a gente justifica na atividade. O senhor sabe como identificar a sua presença dos alimentos? Aí nós vamos ter respostas diversas também que vão agregar o trabalho na coleta de dados. O senhor conhece alguma ferramenta para essa medição? Aí nós já estamos dando o caminho para ele. Olha, nós vamos te apresentar alguma coisa que a gente não viu que exista, né? Pronto, o pessoal sabe. E a pergunta fechando, né? Justificando o que a gente vai construir. O senhor consegue ter um dispositivo no local de venda para validar a qualidade, assim como uma leitura de barras e balanças? Então, quando você puxa o leitor de barra e balança, já é um meio dele fazer uma apuração da qualidade. Ele não sabe o peso, se está de acordo com o que pede a embalagem. Então, o que ele faz? Ele procura uma balança, vai lá e vê se está de acordo com a embalagem. E o código de barras? Ele não sabe o que ele está comprando, se é o preço. É interessante ele sempre pegar o produto, passar na maquininha para ver se o preço que está na goma é o mesmo preço que está lá no alimento. Então, vamos fazer isso também com o detector de metano. Se tiver um elemento que
piscante, um elemento sonoro ativo, é porque alguma coisa naquela gôndola não está boa, né? Aí vamos tabular esses resultados e dar um feedback para o cliente ou para a pessoa que foi entrevistada e também fazer os comentários lá na análise de dados. A gente pode montar uma estatística para essa pesquisa de campo. A amostra que a gente fez no trabalho 30 relatórios foi suficiente para mostrar a tendência do pessoal que está pensando. A gente pode colocar a questão, o grau de formação de instrução vai afetar em algumas das respostas, né? Esse aqui é um dos questionários anteriores, né, que a gente fez, vamos trabalhar nesse mesmo estilo, a tabulação, a amostra gráfica do que está acontecendo com as respostas, outra forma gráfica para apresentar o resultado, né? E aí nós temos o nosso plano de ação, que cada um vai fazer daqui até lá ao finalzinho do período, né? Então, assim, esse primeiro momento a gente tem que fazer essa pesquisa para ver se é válido. Por exemplo, se a gente simplesmente somente desenvolver sem ter algo em mente, por exemplo, se as pessoas acham que é realmente necessário, a gente vai fazer perante a nossa pesquisa. Se o pessoal falar, não é, então a gente vai mudar de ideia, porque assim. A gente pensou nisso, como a bomba estourou e está muito forte, a gente pensou que isso seria algo válido, além de baixo custo, que poderia ajudar as outras pessoas. Anos anteriores a gente teve problema com soda cáustica no leite, tiveram vários outros problemas com alimentos. Então, assim, essa forma é uma forma de baixo custo e seria uma boa para a gente colocar na cozinha de cada um, até mesmo que o Jeca falou, no mercado, frigorífico, enfim. Aí essa é a nossa conclusão aí que a gente tem em mente e que a gente espera da nossa pesquisa de campo. Inclusive, um dos resultados da pesquisa, que também eu pesquisei, ainda dá para medir a quantidade de papelão. Papelão, quando se fala de papelão, fala de celulose. O processo celular de edificação não há um sensor dedicado a isso. A gente pode queimar a celulose e, em função de alguns componentes lá, ter uma noção do espectro e aí concluir que é celulose. Então, isso é um pouco mais complexo para analisar se tem ou não tem papelão, né? E também aquela informação que aparece na mídia pode ser da embalagem, né? Será que ele colocou papelão no livro mesmo, no andamento? E o processo de utilização da celulose, dentro do conjunto, ela não agrega algum elemento para a gente poder fazer medição. A gente tem vários tipos de sensores, né? Nessa linha, para mais. Para a celulose é mais processo de queima. É um processo de queima que a gente consegue identificar alguns elementos, né? Então, eles são meio fechados, já não é acessível, né? Como um trabalho, por exemplo, junto à população. Bom, vamos para frente aí. O planejamento aproximado, né? 1º de julho, a data está boa, chefe? Perfeito. Tá bom, né? Então, até lá, o trabalho completo e funcionando, né? Vamos lá. A concepção do projeto, a gente já colocou. Bom, o que é esse hardware que a gente vai usar? Nós temos essa situação aqui na indústria. Aqui eu tenho peças de carne em decomposição. Elas estão armazenadas no frigorífico, encontrado numa das batidas, né? E isso daí chegaria para o mercado. E não é de hoje que acontece isso, né? Nos anos 1990, eu já presenciei colega que largou a empresa para ir vender carne. Como assim? Sim, o pessoal cria boi aqui de Diadema, abate clandestinamente, coloca no porta-malas do carro e vai vender no açougue. O açougue compra sem o selo do CIF. E ainda fala que a carne é fresquinha, né? Eu, como presencial, tinha um colega que falou que ia ficar rico com isso.